Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos à sua Janela Lateral, um programa da plataforma Multiprosa, iniciativa da CDL BH, um cadiquinho de inspiração semanal. Segue a gente nos streams de áudio. E você, que você vê na Janela Lateral? Hoje a gente está aqui, né, Cláudia, com uma convidada super especial, Regina Miski, maravilhosa. Muito obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando um pouco da sua arte, da sua cultura. Muito bem-vinda. Bom dia, eu que agradeço o convite, adorei. Muito bom. Regina, eu queria... Posso começar, Cláudia? Queria um pouquinho que você contasse da sua história, dessa trajetória, como que a arte, a criatividade na sua vida, como veio isso, né? Porque, assim, a gente... É difícil te apresentar, mas você fala que você é o quê? Uma artista têxtil? É um pouco isso? Com o tempo eu acabei virando artista. Então conta pra gente essa trajetória para chegar na artista têxtil, por favor. Sim, então eu vou começar assim desde lá da minha infância, mas assim rapidamente passando, porque eu acho que são ingredientes que vão contando assim, né, que acabam sendo importantes. E aí eu vivi minha infância em Portugal, dos 2 aos 12 anos, que meu pai foi trabalhar lá e a gente morou numa cidade pequena, então eles viajavam muito e tudo, então acabou que a minha mãe contratou uma senhora, assim, que ficava tomando conta da gente para eles poderem. Não tinha família, né, para ajudar lá. E ela era muito boa com todos os trabalhos manuais. Eu comecei, assim, desde pequena mesmo, assim, já aprendi várias coisas com ela, assim, na minha tenra infância. Olha que legal. Quantos irmãos? Porque eu gostava, né? Claro. Lá em casa nós somos 4 irmãs. Eu sou a mais velha. Mas acaba que quem que foi mais para esse lado, assim mesmo, fui eu. Olha. Né? Então, acho que tem um pouco da educação que você recebe, mas também tem a ver com sua personalidade, né? Demais. Sim. E aí, nessa época também, a gente estudava em colégio semi-interno de freiras, que também tinha muita... tinha aula de trabalhos manuais mesmo, a gente aprendia essas coisas, assim, de bordado. Né? Então, assim, tem muita referência. Eu hoje nunca no seu fui muito trabalho, do bordado, mas eu sei fazer. E é uma coisa que uma coisa acaba interferindo na outra, Seu né? trabalho passa muito pelo crochê, né? Assim, é uma técnica... Eu gosto das técnicas mistas, né? Acaba que eu vou misturando um pouquinho de tudo. Mas, assim, o tricô eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe não era das artes, assim, manuais. Ela gostava de cozinha, né? Ela era excelente, assim, na culinária. Mas E você cozinha também, Regina? Eu gosto. Mas ela gostava de... Ela aprendeu a fazer tricô, aquele basicão. Ela tava sempre fazendo alguma coisa. Aí eu aprendi com ela também, assim, essa parte. Então sempre eu fui aprendendo, assim. Acho que é porque eu já gostava, né? Fui pegando um pouquinho estimulado também, com cada um. E aí a gente mudou, quando a gente mudou aqui para o Brasil, para Belo Horizonte, né, já especificamente, aí eu tinha 12 anos. Eu continuei, assim, nesse processo de gostar de trabalhos manuais. Então, aí na época, meus pais me colocaram numa escola, chamava ALAP, que era uma escola que tinha aqui, que eu nem sei quanto tempo durou, acho que sim, acho que ela não durou muito tempo depois dessa época que eu fiz. Mas, assim, eu tô falando isso sem ter nenhum conhecimento. Não pesquisei. Da própria história, tá? Mas eu sei que nessa escola eu fazia, assim, um dia era aula de desenho, outro dia era aula de desenho de observação, outro dia tinha estilogravura, escultura em madeira. E um dia tinha cerâmica, que era um dia da semana que eu não ia muito, assim. A única coisa que eu realmente não... Hoje em dia eu adoro, né? Mas na época... a gente viu umas referências bem bonitas, né? Com cerâmica. Então, assim, eu sempre tive essa pincelada, sabe? Dessas coisas de trabalho manual. Sempre gostei. Eu era muito autodidata também. Nessa época, a gente não tinha internet, né? Mas eu estava sempre comprando uma revista, um livro. Acabava que eu também ganhava, por eu gostar, ganhava de presente, né? Meus pais me davam... Eu tinha uma enciclopédia que eu ganhei também, assim, que era cada volume era uma técnica. Que papel machê, tinha uma época que eu ficava inventando 500 mil coisas. Então eu sempre gostei, sabe? Assim, eu sempre natural e intuitivo, né? Viajei, assim... você gosta só de mexer com tramas? Não, hoje em dia eu acabo que eu faço muito isso, mas assim... Eu já fiz entalhe, madeira, quando nessa época que eu era jovem, adolescente. Mas a importância, né, da infância, né? Eu sempre fazendo alguma coisa. Aí chegava Natal, dava de presente que eu fazia pra minha avó. Era isso. E seu trabalho hoje passa, né, por essa
conexão desses materiais também, né, Sim, Regina? eu tô sempre pesquisando alguma coisa. E ainda tenho vontade, né, de trabalhar com outras técnicas, assim, além dessa que eu faço hoje. Maravilhoso. É um trabalho ainda em evolução sempre, né? Sempre, porque eu sou muito curiosa. Então, quando uma coisa você já destrinchei aquilo muito, eu já fico com vontade de fazer uma coisa diferente, sabe? Experimentar outras coisas. E, Regina, e aí, um pouco antes da gente estar aqui também, né, falando que vamos falar de Feira BUP, essas feiras todas que você participa que são fantásticas, queremos saber mais sobre isso, mas como é que é o gosto, né, o talento se transformou em algo profissional, né, como foi essa virada, né? Então, aí, rapidamente também falando sobre isso, eu comecei uma confecção de tricô à mão. Aí sim, era tricô e crochê mesmo, porque era roupa, né? Ah, tá. Quando eu tinha uns 17 anos, Nossa, assim, que eu comecei. Muito nova. Aí eu já vendia para essas lojas bacanas todas aqui. Horizonte, as lojas que tinha na Savassi. E eu comecei, eu e minha mãe, assim, a gente fazia. E logo depois eu já contratei várias senhoras, assim, eu comecei a terceirizar, né? Porque o serviço, trabalho manual, ele também não rende, tem um limite ali, né? Então, eu sempre gostei mais de criar do que fazer. Eu gosto de fazer, mas na hora que começa a ficar repetitivo, faz a primeira. Eu já quero passar para alguém terminar para mim e inventar outra coisa, sabe? Maravilhoso. Mas então, nessa época, eu comecei com essa confecção e era tudo assim, muito original. Bom, as pessoas achavam, né? Sempre eu acho que eu tive uma identidade bem forte no trabalho, nunca gostei de copiar nada de ninguém, eu sempre gostei mesmo de fazer e inventar. E cores também, sempre tive facilidade, assim, para trabalhar com cores, com combinação de cores. Eu acho que seu trabalho é muito identitário, né? Esse é todo. A gente bate o olho e reconhece, sem saber, depois vai descobrir que é seu, né? Bate e fala, só pode ser. Na época do vestuário, o pessoal falava isso muito, porque eu mesmo que cria, às vezes você não percebe, né? Mas as pessoas que estão de fora e observam, elas sempre falavam isso, tem muita identidade seu trabalho. E então eu fiquei anos trabalhando com moda, depois a vida, né, faz uma coisa mudar a outra. E aí foi quando eu inaugurei a loja, eu tive uma loja no Shopping Del Rey, logo quando o shopping abriu. Eu fiz um sofá para pôr na vitrine, um sofazinho que ficava na vitrine, e eu fiz ele todo de um patchwork de tricô e mandei estofar. Era uma coisa assim, bem de visual merchandising mesmo, pra ficar na vitrine. Só que as pessoas amaram, sabe? Imagina que você tem que fazer, sofá, você tem que fazer. Mas aquilo ficou anos ali, né, na minha cabeça, mas nunca que. Né? O sofá ainda existe, Regina? Até pouco tempo ele existe. Que saber foto, Não existe mais, não. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. E quando o Rafael, o meu filho, mudou para São Paulo, morava em Pinheiros, eu ia muito lá. E ficava andando ali naquelas ruas em Pinheiros, tem muito antiquário, né? E ficava vendo aquelas peças assim, vintage dos anos 50, 60. E comecei a ficar com vontade de fazer alguma coisa. Olha, gente. Vou pegar essa peça aqui, vou customizar, vou fazer. Ficava lembrando desse sofá meu, sabe? Que eu tinha feito. E comecei fazendo assim, bem aleatoriamente, assim, várias peças, né? Assim, mas... Era uma época que a moda estava muito comercial. Trabalhava, mas aquilo já não me dava aquele prazer, assim, que eu tinha quando eu fazia minhas peças, né? Então, eu joguei esse lado, assim, de realmente prazeroso, de estar criando uma coisa nova nessas peças. Comecei a comprar umas cadeiras. Foi sua transição da moda para essa parte de design? Foi a transição. Eu fiquei meio louca nessa época, porque eu saí comprando. Meu filho falava, você tá louca, você tá comprando? Arrumar um galpão. Eu tenho um ateliê na minha casa, eu comecei a pôr... E eu comprei muita peça, muita. Aí eu ficava de noite no Mercado Livre, achando... Essa aqui tá legal. Aí eu comprando. Eu fiz, assim, várias peças, que foi um momento meu, assim, de... uma volta mesmo a essa fase bem criativa minha. E aí foi uma coisa de experimentação mesmo. Aí cada peça eu fazia de uma forma. Muitas eu precisava de restaurar, e nesse período eu fui atrás de uns restauradores de madeira, que eu nunca tinha mexido com madeira, não conhecia. Aí você começa a entender um pouquinho daqui, dali. Arrumei uns rapazes que topavam fazer esse a coisa foi acontecendo, assim, né? Porque
Estofar em tricô não é exatamente... Eu fui descobrir, não é a mesma coisa que você pegar um tecido e cortar, a gente já tem que fazer a coisa meio sob medida. E aí eu fui fazendo. E as primeiras... Aí eu fiz uma coleção, até fiz um lançamento aqui em Belo Horizonte, na época, assim, para os arquitetos, fiz um AUE, e para o pessoal conhecer meu trabalho e tal. Mas não era um trabalho comercial, sabe? Era uma coisa que eu fiz, assim mesmo, muito espontânea. E cada peça eu punha uma técnica, uma cor, né? O pessoal, todo mundo achava lindo, mas aquilo ali... Eu acabei vendendo, quase todas, mas demorou 2, 3 anos. Assim, é uma coisa que foi, assim, um processo lento. Uma fase de transição quase que para onde você está. E você já se considerava, tipo, uma artista nessa época da moda, dessa transição? Como foi esse... Eu assim, me considero. É claro, não, sim, é porque assim... Eu sempre me considerei um pouco, mesmo nessa época da moda, quando eu comecei, eu fazia coisas, assim, muito específicas, sabe, assim... voltando um pouquinho no passado, eu tinha uma técnica que chamava intárcia no tricô, que você cria desenhos. Então eu desenhava as peças, aí eu jogava tudo no papel milimetrado, fazia os gráficos, fazia tudo à mão. Gente. E aí depois tecia ou manualmente ou numa máquina que também era muito manual, quase um tiar, ia criando aqueles desenhos. Então assim, desde essa época o pessoal já achava que eu era artista. Já te chamava de artista? Aplicada, né, nessa parte, mas eu sempre gostei muito, assim, dessa parte. Mas nunca teve uma questão, assim, de se autodominar, porque a gente se sabota muito, a gente tem nossos sabotadores internos, né? Mas super, né, super bonita, assim, a história de como essa parte, né, da sua história de Portugal. E você acha que essa história de Portugal e Minas juntos, assim... Elas conversam muito, né? Conversa essa coisa do barroco, né? E sim, porque aqui também eu sempre tive muito contato assim, com cidades históricas, sempre gostei de ir nos mercados, ver o artesanato, e aquilo vai... Acho que eu vou absorvendo, né? Não é uma coisa assim que você faz com intenção, é meio intuitivo, né? Você vai absorvendo uma coisa aqui, junto uma coisa ali. É uma bricolagem, ele é uma cor de retalhos da vida, né? Verdade. Ô, Regina, você falou muito sobre prazer, intuição, né? Você acha que, falando, o nosso programa, ele investiga um pouco o que é a criatividade mineira, e como é que você trabalha e interage com ela? O prazer é um veículo da sua criatividade? Com certeza. Se não tá dando prazer, você já largou aquilo ali? Assim... É claro que tem hora que você é obrigado a fazer alguma coisa, né? Porque já é um compromisso que você assumiu, alguma coisa assim. Mas a criatividade, para mim, ela tem muito a ver com prazer mesmo. Mesmo na minha época que eu trabalhava com moda, eu desenhava a coleção que eu gosto de desenhar. Eu formei na primeira turma do curso de moda do estilismo da Federal. Olha, que legal. Na época era um curso de 2 anos à noite. Eu tinha os meninos pequenos, deixava em casa. A vida já estava acontecendo, né? Deixava em casa, era ótimo. Assim. Eu amava um tempo só para mim, né? Naquela época que a vida era tumultuada. Então, eu desde essa época, mesmo fazendo para mim, eu desenhava a coleção. Mas na hora da peça surgir, é muito intuitivo, assim. Você vai, pega uma coisa aqui, junto ali, aí já não tá igual aquele desenho que você fez, mas ficou legal. Então, eu sempre gostei muito dessa coisa de experimentar. E hoje em dia é a mesma coisa, assim, das minhas peças, sabe? Eu levo as coisas para casa. Eu tenho um ateliê, mas eu gosto mesmo de criar e fazer as coisas em casa. Você tem um ateliê em casa e o ateliê no ateliê, né? Eu tenho um ateliê, mas em casa... eu tenho um ateliê em casa, mas eu fico na sala, na cozinha. A criatividade em todos os lugares, né? Na casa. É a hora que dá vontade, porque estou ali de noite, né? Então, é a hora que eu gosto muito de criar, é quando eu estou ali sozinha, com o tempo, sem aquela obrigação, né? A coisa vem, né? Assim, a janela se abre da criatividade. E né? uma coisa também que eu gosto muito é trabalhar com diversos materiais. Então, às vezes eu gosto de um material, compro aqui, compro outro, junto aquilo tudo, fico olhando, aí na hora sai. Às vezes não tem nem muito planejamento, né? Estou misturando uma coisa com outra. Hoje essa mistura de material são artistas co-criando ou você que tem tudo? Porque eu vi que você hoje tem algumas peças lindas, né? De madeira, a cerâmica que a gente falou, né? O próprio assim, tecido. Eu até já fiz algumas tentativas, ainda vai, acho que isso ainda vai acontecer, mas na prática ainda não aconteceu de ter essa cocriação com alguém. Então acaba que é mesmo um trabalho que eu tenho parcerias e que eu peço para fazer, né? Tipo assim, as coisas de madeira. Eu desenhei,
Aí eu tenho um marceneiro, né, que faz os trabalhos para mim. Já tive vários, né, já tive 3 ou 4, assim, né, num período maior. Aí vai um, não pode, aí arruma outro. Mas a gente vai fazendo um trabalho meio em conjunto. Às vezes ele nunca fez aquilo, aí vai treinando, vou mexendo. Aí a hora criou outra peça, ele já está mais acostumado com as coisas que eu... Uma aprendizagem contínua ali, né? Mas não é uma cocriação, é assim, Mas é um processo criativo que acaba que eles também participam, né? É um processo criativo no ofício dele que eu não tenho domínio, né? Eu peço e ele vai adaptar aquilo. É que a gente estava conversando, né, Cláudia? Porque assim, a economia da criatividade, que é diferente da economia criativa, ela está focada nas pessoas, né? Né? Porque é diferente de você estar falando daquilo que gera nas coisas grandes, mas sim porque é isso. Olha o seu trabalho manual do marceneiro, que é artista também, né? Possivelmente você deve ter costureiras, pessoas que trabalham com você, né? Bordadeiras. Eu tenho artesãs que trabalham comigo que têm mais de 30 anos. Eu falei que não ia falar de anos. Eu falei que... Mas tem. É mesmo? Já são eu tenho grupos familiares, eu tenho umas moças, né? Elas são da minha idade, é tudo mocinha, né? Tudo mocinha, lindas. E elas são um grupo de irmãs que elas trabalham comigo desde que eu tinha os meninos pequenos. Eu pus um anúncio no jornal nessa época, procurando artesã, e elas, até hoje, elas trabalham para mim. Fizeram a roupa de noiva do casamento da Maíra. Olha! Então é um histórico, é uma relação familiar, assim, né? É uma relação muito longa. Aí, essas são as mais antigas, mas além delas eu tenho uma outra que ajudou também nessa coisa do vestido. Na época elas já eram, porque elas são muito próximas minhas. Então ela vê que eu tô precisando, elas oferecem, sabe? E migraram todas elas da coisa do vestuário para decoração. Tá. E foram com você juntos nesse processo. Porque aí eu vou treinando. Elas estavam acostumadas com uma coisa, e não, mas isso aqui é fácil, é tranquilo, você vai conseguir. Aí eu vou mostrando. E elas gostam também, assim, do desafio, né? Inquietas como você, né, Regina? Que eu já vi que você é inquieta, criativa, mas eu acho que a criatividade também passa por isso, né? Dessa inquietação. Verdade. E aí, eu tenho esse grupo de... Elas são as principais, mas na verdade eu tenho umas 30, assim. Nossa Senhora. Que algumas são mais antigas e que eu sempre dou trabalho, outras, assim, é um pouco em cima da demanda, né? Se eu tô com muita coisa ou menos, eu chamo ou não. E eu também tenho um grupo que eu tenho 2 anos, que eu, inclusive, foi uma pessoa um designer que eu conheci nas feiras, que me indicou. Eu tenho 2 grupos em Maria da Fé. Em Maria da Fé? Inclusive, Maria da Fé tem um azeite maravilhoso, não tem? Aquelas falando em comida que eu já tô com fome. Tem vários lá, né? Não tem? Sim. Mas é um... A Serra que Chora, não é esse que é o de lá? Da Maria da Fé? Tem outros também. Eu não vou lembrar alguma coisa de ouro que chama... Eu já fui até, eles têm... é aberta a visitação, né? A fazenda, né? E tem uma lojinha, restaurante, bem legal. Mas esse grupo é de artesãos lá também? Então, eu tenho 2 grupos separados que eu entrego o trabalho para coordenador. No caso, ele trabalha com azeite, mas ele é um artesão ótimo. Olha que legal. E aí, as tias dele, elas moram na roça mesmo, sabe? Assim, pega a estradinha de terra. A primeira vez que eu fui lá, eu conheci todo mundo. Então, eu mando o serviço para ele distribui entre a família. Uma vez por mês eu... Quase como uma mini cooperativa ali, né? Que ele organiza. E aí ele tem um ganhozinho em cima da produção. Da logística ali, né? E a outra é uma senhora também, que ela tem as artesãs dela. Ela é até diretora de uma escola lá. Olha que demais. Mas aí ela faz a mesma coisa. Aí ela recebe, distribui e recolhe, né? Como que a cadeia, né? Produtiva vai se estendendo. Né? Você imagina o tanto de pessoas diretas e indiretas. Eu tô tentando, porque lá eles têm um artesanato muito bacana em cima da bananeira, né? Da corda de bananeira. Que eu compro a corda de bananeira de lá para fazer trabalhos aqui. Né, para minhas crocheteiras fazerem aqui. Mas eu tô já tentando, mas assim, tudo é um processo às vezes um pouco difícil pela distância, tentando ver se eu faço alguma peça com a técnica deles para vir pronta de lá, sabe? Testando, né? Testado, mas ainda não
Ô, Regina, eu quero muito entender como é que você tá em contato com o mercado de feiras, né? Você participa de muitas feiras importantes, né? Eu comecei participando da feira que chama Paralela, que era da Marisa. Famosa, né? E depois a Paralela... A BUP? Ela não existe mais. Ah, tá. E eu faço a BUP desde 2019. Uhum. E eu só participo da ABUP 2 vezes por ano. Tem essa frequência, né? Eu só participo dessa feira. Porque eu também sou uma produção, eu tenho produção pequena, tudo artesanal, tudo feito à mão. Eu também, e essas feiras também, elas têm um custo bem elevado, assim, pra gente participar. Então, pelo custo-benefício, assim, eu vou 2 vezes por ano, que é o que eu consigo também... Da vazão, né? Da vazão produção, porque além disso, depois tem os pedidos que entram organicamente, né? Dos próprios clientes, ou cliente que me procura pelo Instagram. Eu tenho muito cliente que aparece pelo Insta. Assim. O Instagram hoje é uma ótima ferramenta, né? Não só de mostrar, como também de venda, né? E aí, o que as pessoas dizem mais sobre o seu trabalho? Porque destoa até um contraste interessante, positivo da arte mineira, né? Nessas feiras. Como a Milena, né? Estava perguntando. Quando eu crio, eu faço muito questão de criar coisas com raízes brasileiras, né? Uhum. E como eu sou mineira, é claro que a influência ela é grande. Não é uma coisa assim que eu faço propositalmente. Eu acho que é tudo muito intuitivo. Uhum. Mas os clientes chegam no instante e falam assim, só podia ser de mim. Não sei o quê, é a cara, né? Eu acho que tem alguma identidade, que eu não faço isso propositalmente, mas logicamente ela tá ali. Tá na alma, traduzida ali. E aí a gente já acostumou, toda a feira eu levo um doce de leite aqui de uma fábrica do Padre Eustáquio, que o povo ama de paixão. Aí o pessoal entra só para comer doce de leite. Mas é uma boa estratégia, né? Aí tem cliente que pede para colocar a caixinha quando despachar a mercadoria, caixinha de doce de leite. Daqui a pouco você tá abrindo comércio também de doce de leite, né? Mas já virou assim uma identidade, eu né? Acho que Toda também... feira eu levo doce de leite. Essa forma de relacionar também, para além da arte, né, do visual, essa forma de interagir muito específica nossa, né? Eu acho que a gente faz fora sem perceber, o sotaque, né, mineiro? Quando você já fala um oi, as pessoas já descobrem, né? Da serpente, né? Você fala um oi, o povo já tem um encantamento, né, com Minas Gerais, assim. E eu acho que a sua obra, ela passa um afeto, um conforto. Eu acho que tem a ver com o tecido, com as tramas. Eu acho que tem um pouco dessa coisa do encontro. Não sei, sabe? Pode ser uma leitura minha, né? Mas eu sinto isso um pouco. É uma coisa assim que como eu gosto dessas artes desde a infância mesmo, né? Eu quis muito, assim, perpetuar, sabe? Apesar de que é um movimento mundial de uns anos pra cá que esses ofícios todos, eles voltaram um pouco à moda, né? Você começou a ver muito tricô, crochê na decoração. Isso já, vamos dizer, uns bons anos pra cá. Mas não tinha, né? Muito resgate do saber, do valorizar o fazer à mão. O popular também, né? De trazer, resgatar, né? Memória, né? Então, eu acho que o que eu faço, assim, de uma forma legal é trazer esses ofícios milenares, antigos, para a atualidade, sem dar aquela cara de artesanato. Não que eu acho super legal o artesanato, mas o meu trabalho, ele se apropria um pouco das técnicas e do artesanato para fazer uma coisa diferente. Acho que vem um pouco da forma como eu me expresso, dos materiais que eu uso, que eu sempre uso uma coisa meio inusitada, que as pessoas não esperam muito. Mas isso aqui é isso? Mas como assim? Não sabia que podia, né? Então, eu acho que é um pouco da expressão através dos materiais mesmo, sabe? Mas isso é lindo, essa técnica de trazer o popular, que é um pouco do artesanato, para também uma contemporaneidade, virar uma arte que é sua, né? Própria, assim, autoral, que é essa inspiração sua, pelo que eu estou entendendo, é na sua própria inquietude, né? De estar o tempo todo, né? E eu sou curiosa, né? Aí teve um momento, foi 2018, que eu estava muito assim... infeliz eu acho que é muito forte a palavra, mas a vida é muito desanimada com uma época assim que eu já não tinha os filhos morando em casa, e o trabalho era não estava me dando muito prazer, como eu falo, né, quando a gente começa a fazer um trabalho assim mais comercial. Eu sei que eu fazia um trabalho bem feito para a empresa que eu trabalhava, eles
sempre gostavam do meu trabalho, mas aquilo não estava me dando assim um prazer intrínseco, uma coisa assim, sabe? Que vem de dentro. E aí eu fui fazer uns meses sabáticos, fui morar 4 meses fora. E aí eu fui para Londres e fui fazer umas aulas, assim, eu fui aprender estofado, eu mesmo fazia. Olha assim, que demais. Sabe? E aprender várias técnicas, aprender assim, estofar banco e tudo, realmente eu não sabia não. Mas muitas outras coisas eu até já tinha uma noção. Não preocupa. Mas aí eu fui atrás dessas técnicas, e essas técnicas elas me ajudam a criar. Dar uma passeada por outros universos pra gente enxergar a mesma coisa. Beber de várias fontes, né? Sim. Maravilhoso. É isso, falei demais, né? Não. É porque o tempo passa rápido. A gente fica aqui, sabe, gente, cronometrando e não cronometrando, pra também a gente não ficar muito. Mas tem muito papo ainda, né, Gina? Espero que a gente ainda possa saber muito sucesso aí pra você, bom, com a sua adorei, arte. Continua representando tão lindamente Minas Gerais, né? Nossa arte, nossa contemporaneidade. Obrigada por estar aqui conosco, viu? E as próximas que com certeza virão. Obrigado. Obrigada, até mais, gente.